Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de firmes fresco, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus me trouxeram 7 vergas de firmes fresco, que ainda não estava seco, amarraram-no com elas, e os espias estavam com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de firmes, como que se quebra um fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não soube em que consistia a sua força. Então Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora como poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, que ainda não houvesse sido usada, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com eles e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam na recâmara interior. Então as quebrou de seu braço como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora como poderia ser amarrado. E ele disse: se tecerdes 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com um liso da teia. E ela as fixou com uma estaca, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono, arrancou as estacas das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor? Não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu, pois, que impondo a ela importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou um nazireu de Deus desde o ventre da minha mão. Se viesse a ser raspada, iria ser de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que ele havia descobrido todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora descobri ele todo o seu coração. E os príncipes filisteus subiram a ter com ele, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertando ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como danste, e sacudirei,
porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e feriram-no desde casa e o amarraram-no com 2 cadeias de bronze e tiravam a ele uma moinha no cárcere. Senhor, te louvamos, te agradecemos e bendizemos a Deus o teu nome pelo teu grande poder e pelas tuas maravilhas. Se aqui estamos, a Deus, nesta noite é porque o Senhor permitiu. Se aqui estamos é porque o Senhor tem algo a fazer em cada vida e em cada coração. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu sei, ó Pai, que estamos aqui é porque nós te amamos. Então pedimos a Ti, Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem sentar, continue adorando, exaltando e engrandecendo ao Senhor que vive e reina para todo sempre. Essa é uma passagem, irmãos, que todos conhecem, porque é a passagem que fala sobre Sansão, né? Quem nunca ouviu falar sobre Sansão? Quem nunca ouviu falar sobre a sua força? Quem nunca ouviu falar sobre os seus feitos? Mas nós entendemos aqui algo importante. Quem era Sansão? Sansão, ele era alguém que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe. Ou seja, sua mãe era estéril e Deus apareceu e disse assim: olha, você vai engravidar. Esse homem, ele vai ser um nazireu. E desde o ventre você já vai ter que se abster do vinho, da bebida forte, das coisas imundas, porque ele vai ser consagrado desde o ventre. O que eu entendo, irmãos, nessa passagem é que Deus tinha um projeto grande para realizar na vida de Sansão. Deus tinha algo poderoso para realizar com ele. É por isso que Deus o escolheu. E eu sei que você está aqui nesta noite e você é escolhido de Deus. Deus, ele tem um projeto grande para fazer e para realizar na sua vida. Só que esse projeto que ele tinha que fazer na vida de Sansão, ele tinha que ser o quê? Consagrado ao Senhor, ou seja, seria nazireu desde o ventre. 3 coisas para nós simplificarmos rapidamente que o nazireu ele não podia fazer. Sansão, ele não podia, primeiro, beber bebida forte, não podia nem sequer tocar no produto da videira, nada que viesse da videira, ele não podia tocar. A segunda coisa, ele não podia tocar em nada que era morto. Nenhum cadáver ele podia tocar, nem se fosse da família, pai, mãe, irmão, ele não podia tocar. E a terceira coisa, ele não podia cortar os seus cabelos. Então o voto dele consistia em 3 coisas. O que ele tinha que fazer? Não beber vinho, não tocar em cadáver e não cortar o seu cabelo. Para ele continuar o seu voto de ser o que? Consagrado ao Senhor. Então entenda que muitas vezes Deus ele nos escolhe. Deus ele nos chama. Deus ele diz: eu tenho uma obra para fazer, eu quero te usar, eu quero fazer grandes coisas. Só que muitas vezes ele impõe algumas condições para alcançarmos tudo isso. E muitas vezes a primeira é que nós aprendemos a obedecermos. Entenda que Sansão ele tinha um chamado, mas ele precisava fazer o quê? Obedecer
o que o Senhor havia mandado para ele fazer. Parece algo simples, irmãos. É por isso que eu falo muitas vezes que a palavra de Deus ela é tão simples. É nós que muitas vezes complicamos. Por quê? Porque não queremos fazer o que é a nossa parte. Mas queremos que Deus faça a dele. Deus ele só queria 3 coisas de Sansão. Ele disse, olha, se você cumprir isso, a minha promessa, ela vai se realizar sobre a vida dele. Então Sansão ele começa, como nós vemos, Deus começa a usar. Não vai dar tempo de nós falarmos tudo. Vamos aqui para o final, para o texto que nós lemos, para você poder entender. E entenda que esse texto diz o quê? Que ele conhece uma mulher chamada Dalila. Olha só. Essa mulher não era de Israel. Essa mulher não era dos descendentes de Israel. Só que ele conhece aquela mulher, se afeiçoa a ela e começa a ter um relacionamento com ela. Então ele descumpre aqui algo que Deus havia dito para o povo de Israel. Que nenhum israelita podia ter um relacionamento com uma mulher que não fosse da tribo de Israel. E por que eles não podiam? Porque esta mulher podia converter o coração dele a outros deuses. Podia o contaminar muitas vezes com os seus costumes. Então entenda que Sansão ele não quis ouvir. Ele se afeiçoou e ele começa a ter um relacionamento com Dalila. E é aí que nós temos que entender. Nós temos promessa. Somos escolhidos. Mas entenda que os nossos relacionamentos não dependem de Deus, dependem de nós. E com quem que nós vamos nos relacionarmos depende daquilo que nós escolhemos. A promessa ainda estava sobre Sansão, o chamado ainda estava sobre Sansão, mas ele começou um relacionamento que estava colocando tudo em risco aquilo que ele estava construindo. O que eu preciso entender é que eu tenho que tomar cuidado com quem que eu estou me relacionando, com quem que eu converso, com quem que eu ando. É por isso que Paulo ele já dizia lá em Romanos, lá em Coríntios, que as más companhias corrompe os bons costumes. Corrompe de uma vez? Não. Corrompe de uma hora para outra? Não. Isso vai aos poucos. É aí que mora o perigo. O relacionamento, muitas vezes, não, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, eu tenho o costume dele, eu tenho o meu, eu não vou me apegar, vai dar tudo certo. Amizade, não. No começo não. Só que daí começa o que? As chantagens emocionais. E o que aconteceu? Ofereceram dinheiro para ela. Disse, olha, se você descobrir o segredo dele, se nós conseguirmos amarrar ele, você vai ficar rica. Cada um vai te dar 1000. Você vai ficar milionária. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, aquela mulher ela ficou fascinada pelo dinheiro e nem se importou quem era Sansão. Mas quem começou o relacionamento foi Sansão. Quem escolheu foi Sansão. Então ele estava correndo o risco pela sua escolha. E o que acontece então? Então Dalila ela tem uma meta. Sabe qual é a meta?
descobrir o segredo da força de Sansão. Não, eu tenho que descobrir qual é o segredo, porque a hora que eu descobrir, eu vou ficar rico. Vão me dar dinheiro, eu vou ter tudo o que eu tenho. Irmão, sabe o que eu entendo aqui? Que muitas vezes nós começamos relacionamento com pessoas, mas nós nunca sabemos qual é a intenção da pessoa, o que ela é capaz de fazer, até onde ela é capaz de chegar. Sansão estava com Dalila, e Dalila pede para ele: olha, fala para mim qual é o segredo da sua força, como que alguém poderia te amarrar, como que alguém poderia te deter. Fala aí, Sansão, como que é? Aleluia. Fala aí, qual que é o segredo? E o que ele faz? Ele conta a primeira vez. Só que quando Dalila, ela diz: olha, os filisteus vêm contra ti, ele arrebenta tudo aquilo e é mentira. O que ela faz? Você zombou de mim. Você mentiu para mim. E não é assim que muitas vezes acontece nas nossas vidas? Com alguns relacionamentos que temos com amigos, com parentes, com pessoas que muitas vezes não professam a mesma fé que nós. Não, se você gostasse de mim, você participava junto comigo. Não, se eu fosse seu amigo verdadeiro, você estava aqui, ó. O que Dalila ela estava tentando fazer era que Sansão contasse para ela. Mas Sansão não queria o que? Contar, ou seja, mas a primeira vez ele resistiu, ele mentiu e disse: eu não vou contar. Não é assim que muitas vezes acontece? Temos algumas amizades, começamos com algumas pessoas, a primeira vez que oferece ele diz: não quero. Aí a pessoa diz: mas por que você não quer? Não, por que você não quer fazer? Você não é meu amigo aqui, eu faço. Está tudo certo. É porque muitas vezes nós temos que tomar cuidado. É por isso que nós temos que nos relacionar muitas vezes com pessoas mais espiritual que nós. Com pessoas que sempre têm algo a acrescentar às nossas vidas. Não, mas comigo não tem nada a ver, eu posso. Sansão, ele pensava assim. E o que aconteceu então? Ele se levantou, primeira vez, quebrou aquelas cordas e nada aconteceu. Da segunda vez, ele já falou: você está zombando de mim. Não, declara-me, você mentiu até agora. E sabe o que mais interessante era a palavra de Sansão, que Sansão ele dizia que se ele perdesse a força, ele passaria a ser um homem como qualquer outro. Dalila queria transformar Sansão em um homem como qualquer outro. Eu pergunto para você: os seus relacionamentos, as suas amizades, com quem você anda, eles querem te transformar como qualquer pessoa? Ou eles querem te amar da maneira que você é? Essa passagem, nem todas as Bíblias têm essa passagem, tem algumas traduções que está diferente, mas eu gostei muito dessa tradução que diz assim: transformar ele como qualquer pessoa. Por que transforma ele em qualquer pessoa? Porque tem algumas pessoas, alguns amigos, alguém que diz assim para você assim: olha, mas todo mundo faz, você pode fazer também. Não é assim que eles falam? Não, mas todo mundo faz. Todo mundo é assim. Todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Só que o que eles não entendem é que você não é
qualquer pessoa. Você não é igual aos outros homens. Você é separado. Você foi comprado e lavado com o sangue do Cordeiro. Então há uma separação para a sua vida. Há diferença entre você. A Bíblia diz que há diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você não é igual a todas as pessoas. Você é diferente por quê? Porque dentro de você mora quem? O Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, ele não habita em qualquer pessoa. Ele não habita em qualquer um. Ele habita somente naqueles que querem ter um compromisso com a palavra do Senhor. E quando eu olho aqui para Sansão, eu vejo ele tentando. E a segunda vez ela persuade ele de novo. Faz ele dormir e diz: olha, os filisteus vêm contra ti. Ele levanta, arrebenta tudo e continua tudo normal. Então ela começa a dizer: você não me ama. Se você me amasse, você contaria o seu segredo. Já foram 2 vezes. 2 vezes tentando enganar, 2 vezes tentando fazer errar, 2 vezes tentando fazer ele revelar o segredo da força. E ele não rompia aquele relacionamento. Ou seja, a primeira vez eu resisto, a segunda vez eu tenho que romper e dizer: não, você quer o meu mal, não quer o meu bem, então eu não tenho que ter amizade com você. Eu não tenho que andar com você, eu tenho que andar com quem quer o meu bem. Dalila não queria o bem de Sansão, Dalila queria somente o mal. E muitas vezes andamos com pessoas que querem o nosso mal, fazem o mal, mas nós não rompemos. Continuamos ali. Continuamos com aquele relacionamento ali do mesmo jeito. E a pessoa só tentando o que? Nos prejudicar. E a terceira vez, amarra as tranças, prega as estacas, chama os filisteus de novo. Sansão levanta, despedaça tudo. Ou seja, e pela terceira vez ela queria fazer o mal, e ele não rompeu o relacionamento. Ele não disse para aquela pessoa: olha, a partir de hoje eu não tenho mais nada com você, não tenho mais amizade, porque você quer somente o meu mal. Você quer somente me prejudicar. Irmãos, o que nós precisamos entender: Sansão, ele resistiu durante 3 vezes. 3 vezes o Senhor continuou com ele, dando a oportunidade para ele sair daquela situação, sair de tudo aquilo que ele estava fazendo. Sabe que Deus, ele quer muitas vezes? Ele quer nos aumentar. Porque ele diz que há caminho para os homens que parece reto aos seus próprios olhos, mas o seu fim são caminhos do que? De morte. Por que o Senhor não se retirou dele na primeira vez? Porque muitas vezes Deus, ele nos dá a oportunidade para nós olharmos, pensarmos, nos arrependermos e voltarmos a Deus. Só que muitas vezes o homem, ele está tão empolgado, tão emocionado, tanto querendo aquilo, que ele deixa de ouvir o principal. Sabe quem é? O Senhor. Ele deixa de ouvir o Espírito Santo que está onde? Dentro dele. Então ele estava tão envolvido com Dalila, tão envolvido ali naquele momento, que ele esqueceu de guardar aquilo que ele tinha de mais precioso.
ele esqueceu muitas vezes de fazer tudo isso, de guardar o que ele tinha de mais precioso. Sabe a única coisa que o inimigo ele quer roubar de você? A tua santidade. Aquilo que você tem de mais precioso. Sabe o que ele quer tirar de você? Ele não quer tirar sua casa, seu carro, seus bens. Ele quer tirar o Espírito Santo de dentro de você. Só que ele sabe que ele não consegue tirar o Espírito de uma vez. Ninguém perde o Espírito Santo de uma hora para outra. Eu estava na igreja, de repente saiu, não tem mais o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O inimigo ele é tão astuto que ele vai nos minando aos poucos, para nós nos acostumando com aquilo que não é certo. Sansão ele foi acostumando a fazer o que? A mentir. Nós vemos que em João 8,44 ele diz: quem que é o pai da mentira? O diabo. Então o diabo ele quer nos acostumando com as coisas dele aos poucos, porque ele sabe que de uma vez ele não consegue nos tirar da presença. Então o que ele faz? Ele arruma algumas pessoas, arruma alguns relacionamentos e começa a introduzir coisas aos poucos nas nossas vidas, para que aos poucos vamos aceitando. Cada dia aceita uma coisa, cada mês aceita outra, cada mês aceita outra. A hora que você vê, você já aceitou tudo. E foi o que aconteceu com Sansão. A Bíblia diz que Dalila, o que ela fazia? Ela importunava ele todos os dias, até que a alma dele se angustiou, até que aquilo importunou de uma tal maneira que ele disse: eu tenho que contar. Eu achei esse texto ele tão interessante, que Dalila importunava todos os dias. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo ele não descansa. Nosso inimigo ele não tem dia de folga. Nosso inimigo ele não tem férias. Nosso inimigo ele não tem sono. E sabe o que ele faz 24 horas por dia? Te importuna, te inquieta, para tentar roubar o que? Aquilo que você tem de mais precioso. Até o que? Te importuna até você o que? Se angustiar, até você se entediar, até você enfraquecer, até Sansão dizer: está certo, vou contar para você o segredo da minha força. Entenda uma coisa: depois que nós aceitamos a Jesus e temos uma vida com Ele, entenda que o inimigo ele vai lutar contra nós todos os dias, dia após dia, porque ele não quer que nós sejamos salvos. Então ele vai lutar. Não pense que ele vai se cansar, não. Não pense que ele vai ficar entediado, não. Não pense que ele vai desistir também, não. Ele vai continuar dia após dia, colocando uma proposta, colocando uma chantagem, colocando uma amizade, colocando coisas no seu caminho, colocando pessoas. Ele vai colocando. Ele vai colocando. E quem tem que dizer não? Eu. Entenda que ele coloca, mas Deus não diz não por nós. Mas nós podemos dizer não. Dizer: eu não quero, eu não aceito, não é para mim. Eu não posso perder a minha comunhão, eu não posso perder a presença de Deus. Só que Sansão ele tinha chamado, ele era um homem ousado, ele tinha a presença, mas de todos os dias ele ser entediado e se angustiar, ele disse: vou contar o meu segredo.
eu vou falar. Então o que ele faz? Ele abre o seu coração para Dalila. Ou seja, ele abre. Ele revela todos os seus segredos. Olha o perigo. Ele revela e diz: olha, sabe qual que é o segredo da minha força? É que eu sou nazireu desde o ventre. Nunca passou uma navalha sobre a minha cabeça. O dia que ia rapar, eu vou perder a minha força, porque eu sou consagrado ao Senhor. Ele revelou, sabe qual que? O segredo da sua consagração. E o que Dalila então fez? Rapidamente chamou os homens. Agora eu descobri, agora eu já sei, como derrubar. Sabe o que o inimigo ele quer? Descobrir qual é o nosso ponto fraco. E sabe o que nós fazemos todos os dias? Falamos para ele aonde é o nosso ponto. Mas como assim, pastor? Falamos. Ah não, se tocar no meu filho, eu não sei o que eu faço. Não se gritar comigo, eu não sei o que eu faço. Se acontecer isso ou aquilo, eu não sei o que eu faço. Sabe quem está observando? O inimigo. Porque ele vai te entediar, sabe por quê? Para descobrir aonde é o seu ponto. Aonde ele vai conseguir tocar e você não vai resistir e você vai ceder. Não se fizer isso, não se fizer aquilo, não se fizer aquilo outro. Diariamente vemos pessoas revelar para o inimigo aonde é o seu ponto. Aonde que se acontecer ali, a estrutura abala, as forças acabam, a ira já vem, a revolta já vem, Sabe que o inimigo ele queria descobrir de Sansão? O inimigo sabia. Queria que ele contasse, falasse, aonde era o segredo da sua força, aonde era o seu ponto fraco. Porque até aquele momento ninguém conseguia vencê-lo. Mas se ele revelasse o ponto fraco, ele ia ser derrotado. Qual é o seu ponto fraco? Aonde que o inimigo ele vem, ele consegue te derrubar? Aonde que ele toca, ou ele se levanta e você perde a sua estrutura? É isso que nós precisamos entender todos os dias. O inimigo não está brincando. Quando nós falamos de reino, de céu, de vida espiritual, não é brincadeira. Mesmo que tenha alguns aí brincando, o inimigo não brinca. Sansão, ele brincou com o perigo. Ele não levou a sério. E que o inimigo ele quer o quê? Que nós não levamos a sério nada que ele fala. Levamos tudo por zoação, tudo por brincadeira. Ah, é assim mesmo, é desse jeito mesmo. E as coisas vão entrando. E a hora que nós vemos, já não conseguimos sair mais. E o que aconteceu então? Dalila chama um homem, faz ele dormir, e o homem rapa a sua cabeça. A Bíblia diz que quando o homem estava rapando a sua cabeça, a força sai dele. Algo sai dele. E a Bíblia diz assim, então, que depois que acabou de rapar, Dalila o desperta. E diz assim, os filisteus vêm contra você. Sabe o que Sansão faz? Se levanta e vai contra eles, como das outras vezes. Só que dessa vez, ele não percebeu que o Senhor havia
se retirado dele. Ou seja, ele se levantou como das outras vezes. Só que ele não percebeu que quem havia se retirado dele? O Senhor. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos tão envolvidos com muitas coisas que não agradam a Deus, com muitas coisas que não é da vontade do Senhor. Será que nós vamos perceber quando o Senhor se retira de nós? Ou será que vamos dizer, não, continua tudo normal, a vida segue. Eu continuo fazendo as minhas coisas, eu continuo andando, eu continuo pregando, eu continuo louvando, eu continuo na igreja. Só que entenda uma coisa: se o Espírito sair de nós, a nossa vida vai continuar a mesma. Não vamos morrer. Só que entenda que naquele momento nós vamos ser igual a todos os homens. Não vai ter mais diferença. Por quê? Porque não preservamos aquilo que nós devemos preservar, que é mais precioso, que é o Espírito Santo em nós. A proteção de Deus. Então entenda que Sansão, ele não percebeu. E quando ele saiu, já era tarde. O Senhor já não estava com ele. Daí se cumpre lá em Mateus, lá em João: sem mim nada podeis fazer. É porque em alguns momentos de nossas vidas nós precisamos entender. É necessário renunciar, é necessário romper, é necessário dizer não, é necessário dizer não quero. Por quê? Porque senão nós vamos perder aquilo que temos de mais precioso. Entenda que não foi o inimigo que roubou de Sansão. Não foi Dalila que tomou a força de Sansão. Foi Sansão que entregou. Porque o inimigo não tem poder para roubar nada de nós. O inimigo não tem nem poder nem sequer para tocar nas nossas vidas. Mas sabe o que fazemos todos os dias? Entregamos para Ele. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos gestos. Sabemos que é errado, mas continuamos falando. Sabemos que não pode, mas continuamos fazendo. Sabemos que não é lugar para ir, mas continuamos indo. Sabemos que é coisa para não ver, mas continuamos vendo. E sabe o que o inimigo faz? Só dá corda. A hora de ver, o Espírito se retira. Não é o inimigo que tira alguma coisa. É o Senhor que diz: até agora eu fui com você, até agora eu não posso mais. Porque a Bíblia diz assim: sede santo, como eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então entenda que o inimigo, o que ele faz? Ele coloca uma coisa hoje para você, ele coloca outra amanhã. O Espírito continua com você. O inimigo não está preocupado se o Espírito está com você. Ele está preocupado que ele vai continuar colocando coisas e você continua aceitando. Só que vai chegar uma hora que Deus vai olhar e vai dizer assim: não, meu Espírito não pode mais permanecer com o homem. Agora a casa vai ficar vazia. Olha, o inimigo, ele continua colocando e a pessoa pensando que é normal. E Deus diz assim: mas eu não vou mais com ele. Eu não ando mais com ele. Eu não estou mais na vida dele. E o homem, ele nem percebe. Por quê? Porque ele se acostumou tanto com as coisas que ele nem se percebeu que o mais importante ele havia perdido. O que eu quero que você entenda com essa mensagem com Sansão é um exemplo. Que há momentos em nossas vidas que nós precisamos acordar realmente.
e dizer: o que eu tenho de mais precioso é o Espírito Santo, e ele eu não negocio, eu não perco, eu não me rendo, eu não me vendo, eu digo não, porque eu quero continuar com a presença dele. Aleluia! Não aceite, não faça como Sansão, que entregou tudo e perdeu o que tinha de mais precioso. Então se guarde para buscar e para adorar ao Senhor, porque somente Ele é aquele que pode preservar e abençoar a sua vida. Não seja igual a todas as pessoas, não seja igual a todo mundo. Não ligue para o que o mundo está falando, ligue para o que a palavra está dizendo. Sansão ele só caiu porque ele não deu ouvido à palavra do Senhor. Se você der ouvido, eu tenho certeza, você vai ser conservado e a presença do Senhor vai continuar sobre a sua vida. Amém? Que essa forma que eu agradeço ao Senhor.